Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fim. Eu sou André S. Costa e hoje eu trago um convidado para falarmos sobre fundos imobiliários. Dessa vez o convidado é o Alexandre Rodrigues. Vamos falar desse mercado, mas também em especial aí de tudo que rolou da última vez que nós conversamos, né, Alexandre, até agora em relação ao RBVA 11, o fundo da Rio Bravo. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Gostaria que você se apresentasse ainda para quem não te conhece. Aí sim, vamos conversar, porque esse fundo está movimentando, hein? Legal, obrigado André pela introdução. Realmente muita coisa aconteceu, né? A gente estava comentando desde que a gente se falou pela última vez, o RBVA conseguiu fazer grandes movimentações, então acho que tem novidades bem legais aí sobre o fundo para a gente comentar um pouco. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Rodrigues, sou sócio da Rio Bravo Investimentos e sou o gestor responsável pela nossa estratégia aqui de varejo, shopping centers, mais especificamente do RBVA 11, que é o nosso fundo focado em varejo de rua, né? Então, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre o fundo, falar um pouco sobre as últimas movimentações e o que mais vocês quiserem perguntar, super à disposição aqui. Maravilha, Alexandre. Então vamos lá, vamos começando aí, né? Quais os impactos financeiros e estratégicos das vendas recentes aí, né, de imóveis pelo RBVA 11? Teve algumas movimentações da última vez que a gente conversou, hein, Alexandre? Sim, exatamente. A movimentação mais recente foi a última venda que a gente fez, que foi do nosso imóvel na Santa Cecília, na Rua das Palmeiras. Era uma agência alocada para a Caixa Econômica Federal, que a gente vendeu na semana passada. Vendemos com uma TIR realizada de 17,75%. É uma TIR assim, bastante expressiva, que supera aí todos os benchmarks do período. E é uma TIR também bastante impressionante quando leva-se em consideração o período de tempo, né? Esse imóvel ele foi comprado em 2012, né? Então ele ficou aí 13 anos praticamente na nossa carteira. Gerar quase 18% ao ano em 13 anos é algo realmente muito impressionante. E que também, Andréia, faz parte de uma estratégia de longo prazo, de desinvestimento que a gente vem fazendo no RBVA, né? Então, já há muito tempo, desde 2018, 2019, a gente decidiu que o RBVA não fazia sentido ser um fundo só de agências, né? Podia ter agências. A gente comenta que o RBVA sempre foi um fundo de varejo, mesmo quando era um fundo de agências bancárias, porque as agências bancárias são um tipo de imóvel de varejo. Mas a gente quis ganhar mais diversificação, ampliar o nosso leque de possibilidades e de investimentos, ter um fundo diversificado, com vários tipos de locatários, vários tipos de segmento, e ter uma estratégia específica e especializada para o varejo. Então, essa foi a nossa proposição e é isso que a gente vem implementando como estratégia aqui no RBVA desde então. Então a gente já conseguiu vender 210 milhões de reais em imóveis, agora 220 milhões, com 70 milhões de ganho de capital, 40 milhões acima de laudo de avaliação. Isso não aconteceu em uma venda, foram 21 vendas que aconteceram ao longo dos últimos 5 anos. Né? Então foi todo um trabalho que foi realmente construído tijolo a tijolo, né? Que no final visava e continua visando entregar um bom ganho de capital para os cotistas, fazer transações que gerem valor para os investidores, ao passo que a gente também vai melhorando a diversificação do fundo. Então, o fundo ele vem conseguindo ter ganhos muito significativos de diversificação. E eu acredito que o mais emblemático, né, o que a gente conversou e falou bastante claro no fato relevante dessa última venda que a gente fez, é que pela primeira vez na história do RBVA, nós não temos um banco como maior locatário do fundo. Hoje, o maior locatário do fundo é a Cogna, representando os nossos imóveis, nosso portfólio de imóveis educacionais. Então, a Caixa ainda era um pouco maior que a Cogna depois dessa venda, que foi emblemática por isso, né? A Cogna agora é a maior locatária do nosso fundo, mas com nenhum inquilino representando mais do que 25% das receitas do fundo. Então, hoje o fundo tem, além de Cogna e Caixa, tem uma participação relevante de Santander, de GPA, de Açaí, de Pernambucanas, Renner, Centauro, Itaú. Tem um projeto, um build-to-suit que a gente está fazendo para a Portobello, na Alameda Gabriel. Então o fundo já ganhou uma gama muito maior e muito mais diversificada de locatários, que é um pouco o nosso objetivo. De fato, ter um fundo grande, diversificado, com vários tipos de inquilinos de varejo e não apenas as agências bancárias. Então realmente foi um trabalho bem extenso aí nos últimos anos.
A gente conseguiu transformar um fundo que há pouco tempo atrás ele era 100% caixa, 100% agências. Hoje temos um fundo muito diversificado, com um trabalho que foi sendo realizado, não foi nada da noite para o dia, foi tudo realizado ao longo de muito tempo, com vendas estratégicas e sempre bem pensadas para maximizar o retorno para o investidor. Bem interessante. Até eu lembro quando nós conversamos, né, na outra vez, que vocês estavam fazendo uma movimentação em Belo Horizonte. Sim, sim. Foi bem curioso mesmo. Acho que é interessante contar um pouco desse caso, tá? Porque esse caso ele é um case interessante do ponto de vista imobiliário. A gente tem lá um imóvel que era uma antiga agência bancária do Santander. É um imóvel que ficou grande, vamos dizer assim, para a praça. Eles não precisavam mais de um imóvel tão grande. Eles nos procuraram, disseram que poderiam pensar num reposicionamento. E a gente começou a buscar mercado e ver o que a gente encontrava, né, de possibilidades para aquele imóvel. E a gente acabou encontrando um supermercado que se chama Super Nosso, que é muito tradicional lá de BH, e que eles quiseram entrar no imóvel, né? Então a gente fez todo um trabalho de transformar uma agência bancária num supermercado, e a gente rescindiu com o Santander, mesmo antes do contrato acabar, recebemos uma boa multa, né, de rescisão do contrato atípico e iniciamos então a operação com o Super Nosso. O que foi interessante do ponto de vista disso, André? Foi assim a valorização imobiliária que a gente teve, né, nesse imóvel em específico. Por conta das agências terem perdido um pouco de tração, os bancos estão reduzindo o tamanho de agências, existe um certo estigma, vamos dizer assim, com as agências bancárias, e o mercado acaba, vamos dizer assim, penalizando, colocando um prêmio de risco pelo fato de um imóvel ser agência bancária. Então, quando a gente testou vender esse imóvel, né, no passado, testamos colocar ele à venda ainda como uma agência bancária. E a gente recebeu propostas assim, 20%, 30% abaixo do que a gente tinha, acho que até um pouco mais, 40% abaixo do que a gente tinha de target para vender esse imóvel. E quando a gente fez essa troca, e a gente praticamente manteve o mesmo aluguel, só de o inquilino deixar de ser uma agência e se transformar em num supermercado, a gente já ganhou um prêmio de uns 20, 30% acima de laudo, de propostas que começaram a surgir. Então, começou a fazer muito sentido. Essa transformação imobiliária e de reposicionamento dos imóveis, ela gera muito valor para o cotista. E é um pouco esse do nosso trabalho também, né? Além de vender as agências, a gente também tem reposicionado algumas delas. Então a gente já transformou a agência bancária em academia, já transformamos a agência bancária num estúdio de vendas da Plano e Plano, já transformamos a agência bancária em uma operação de self-storage, em supermercado. Então faz parte um pouco desse nosso trabalho encontrar as melhores possibilidades para esses imóveis que deixaram de ser agências bancárias. E às vezes a gente vai ser criativo, né? Procura saídas criativas também para esses ativos, e eles vão ganhando valor com isso, né? Com novos locatários, com reposicionamento, mostra um pouco a força do ponto, mostra que aquele ponto é demandado não só por bancos, mas por outros tipos de locatários também, e vai um pouco da criatividade aqui também como gestão de encontrar a melhor tampa para a panela, vamos dizer assim, de cada um desses imóveis. É até interessante, né, porque mostra que aquele imóvel pode ser, transformado, né. Ou seja, não é porque está uma agência bancária ali que não pode ser outra coisa, né. Então, realmente é bem interessante esse turnaround aí a respeito daquele Perfeito. imóvel, né. E isso linka bastante com É o que eu falei, desculpa te interromper, André, mas não, linka pode bastante com o que falar. eu falei no começo, né, que o RBVA, ele sempre foi um fundo de varejo, mesmo quando era um fundo de agências. As agências eram só um tipo de imóvel de varejo. Tem um outro exemplo que também é claro que acho que é legal a gente falar. A gente fez agora a aquisição dos imóveis do nosso fundo educacional, do RBED. E a gente tem uma agência bancária do Santander, numa rua que se chama Senador Flacker, né, em Santo André, aqui em São Paulo. E a 2 quadras de distância, a gente tem uma universidade da Croton na mesma rua, né? E o que a gente analisa é que hoje um imóvel está uma agência bancária, o outro está um imóvel educacional, mas amanhã a gente vai encontrar outros usos para esses imóveis. O outro pode ser uma loja de departamento, o outro pode ser um atacarejo, o outro pode servir para um desenvolvimento residencial. Então a gente vai encontrando a melhor possibilidade para cada um desses imóveis.
E como o nosso fundo ele é longo, né, a gente tem um fundo já de 13 anos de existência, isso permite a gente já ter passado por prazos de contratos atípicos, né? Os contratos atípicos eles acabam, em algum momento precisam desse reposicionamento, de encontrar novos usos para os imóveis, e é isso que tem, na nossa visão, transformado o RBVA num imóvel melhor, num fundo melhor, né? Com imóveis mais diversificados, com outros tipos de locatários, a gente acredita que ganha bastante valor nesses ativos. Mas ainda as agências bancárias têm algumas que ainda precisam ter um certo desafio, né, Alexandre? Que ainda precisam, né, maturar a respeito. Sim, sem dúvida. Principalmente os bancos privados, né? E a gente tem passado por isso com o Santander. Inclusive, a gente já deixou tudo público, tá tudo público, né? Os imóveis que o Santander quer sair e vai sair depois do contrato, os imóveis que o Santander quer ficar. Então, a gente teve sim uma rescisão relevante de imóveis do Santander. O que não aconteceu com a Caixa a gente não teve uma rescisão relevante, muito pelo contrário, eles permaneceram de quase todos os imóveis, tiveram a intenção de rescindir apenas um imóvel, mas a gente já teve mais de 40 imóveis com a Caixa, todos foram renovados, inclusive os que a gente vendeu, a gente sabe que foram renovados também, porque a Caixa tem um objetivo diferente, vamos dizer assim, com os imóveis, tem um perfil social, e diferente dos bancos privados, não reduziu de maneira significativa as agências. Então, sim, continuamos com o trabalho de melhorar a diversificação do fundo, de ficar menos dependentes, vamos dizer assim, das agências bancárias, mas hoje a gente está numa posição já muito mais confortável do que a gente estava 3 ou 4 anos atrás. Hoje, nosso maior locatário nem é um banco mais. Hoje em dia, o nosso maior locatário é a Cogna, uma empresa de educação. Né? Então, permanecemos então atentos às modificações de todos os setores, né? Não só dos setores de agências bancárias, mas também do de educação, também de varejo de consumo, também de supermercados. Ficamos atentos a essas movimentações para a gente poder encontrar as melhores saídas ali para cada um desses imóveis. Alexandre, essa venda gerou um ganho de capital, como você disse, foi relevante, né? Mas ele foi de fato bem relevante ou foi apenas uma forma de reposicionar o do fundo? Não, o ganho de capital foi bem relevante, acho que principalmente a TIR que a gente entregou, ou seja, a rentabilidade de todo esse investimento, considerando o preço que a gente pagou, considerando todos os aluguéis que a gente recebeu e considerando o preço de venda que foi realizado agora, ou seja, toda a maturação do investimento, foi uma taxa de retorno muito interessante, né? Próxima de 18% ao ano, em 13 anos, né? É muito difícil de conseguir, né? Uma taxa de retorno num prazo tão relevante quanto esse. Então, sim, foi quase 5 milhões de reais só de ganho de capital, que compõe a nossa base de distribuição de rendimentos para esse semestre. Então, sim, foi uma venda importante do ponto de vista financeiro, e foi uma venda importante também para a gente do ponto de vista de diversificação. A gente vai, com isso, né, reduzindo um pouco a nossa participação nas agências bancárias e vai ganhando um fundo mais diversificado. E como eu comentei, hoje nenhum locatário representa mais do que 25% de participação na receita do fundo. Já tem, claro, sem dar spoilers, né? Mas já tem imóveis já encaminhando para também vender ou agora vamos aguardar um pouco? Como é que tá essa movimentação no fundo, Alexandre? Andréia, sim, a gente tem uma prospecção de ativos para venda bem relevante. A gente está vendo, inclusive, o mercado imobiliário para compra e venda de ativos melhorando também. É uma coisa que a gente sentiu o mercado um pouco mais difícil, vamos dizer, no final do ano passado e no começo desse ano. A gente já está sentindo uma melhora, vamos dizer assim, na economia real para compra e venda de imóveis. A gente tem tido mais propostas, a gente tem tido conversas que têm fluído para aquisições, para vendas que aconteceram, de fato, como foi Santa Cecília. A gente é muito ativo, vamos dizer assim, nas vendas. A gente, nos últimos 5 anos, vendeu agências todos os semestres, né? A gente vendeu imóveis todos os semestres nos últimos 5 anos e a ideia é continuar fazendo isso. A gente vende pelo menos 2 a 3 imóveis aí por ano, às vezes até um pouco mais, dependendo da demanda que vai surgindo. A ideia é a gente continuar nesse ritmo e continuar, enfim, melhorando a diversificação do fundo, ao passo que a gente vai entregando um dividendo melhor para os investidores também. Maravilha. Agora falando, né, da questão do desdobramento de cotas, né, que é algo que é um movimento que nos últimos 3 anos, 4 anos, né, a gente tem visto o mercado olhando dessa forma e fazer esse desdobramento. Como é que ela pode influenciar a liquidez
E o comportamento dos investidores pessoas físicas, o que vocês têm sentido a respeito, Alexandre? Legal, a gente fez isso agora, Andréia, no RBVA. Por enquanto, o que a gente tem sentido foi um feedback bastante positivo dos cotistas. Eu acho que ainda é cedo para a gente falar de melhora de liquidez, mas a gente tem acompanhado isso para a gente sentir, obviamente. Esse realmente tem sido um movimento que cresceu bastante, né? Eu acho que há 5, 10 anos atrás era mais difícil você ter fundos com base 10 ou base 1, a gente já chegou a ter fundos na Rio Bravo com base 1, mas isso era complexo porque principalmente os sistemas de escrituração daquela época eram mais arcaicos e era mais caro você ter muitos cotistas, né? Mas a maneira como a indústria evoluiu e cresceu, e a base de cotistas cresceu, assim, explodiu, né? Os sistemas também de escrituração foram melhorando, e com isso foi começando a ficar mais viável a gente ter mais investidores dentro do fundo, foi uma coisa natural, e aí entrar na base 10 também começou a ser uma coisa interessante. É claro que, assim, do ponto de vista do fundo, o fundo é como se fosse uma pizza, né? Você pode dividir ela em 4 pedaços ou você pode dividir ela em 8 pedaços. A pizza é a mesma, mas você está dividindo ela em tamanhos diferentes. É basicamente isso que acontece com a cota do fundo, né? Então, cada investidor recebeu mais cotas, mas a cota passou a valer menos na mesma proporção, né? Mas o que é interessante disso é que a gente tem visto cada vez mais um crescimento de carteiras automatizadas, né? Então são aquelas carteiras que o investidor não quer e ele mesmo escolher os fundos o tempo todo, então ele terceiriza isso para um gestor e o gestor vai balanceando a carteira ao longo do tempo. E essas carteiras, vamos dizer assim, automatizadas, elas ganham muito de ter fundos com base 10, porque elas muito provavelmente reinvestem os dividendos, né? Então imagina uma pessoa física que recebe R$ 100 de dividendos todo mês, se for fundo base 100, ele só pode reinvestir em um único fundo. Agora, se tiver 10 fundos base 10, ele pode investir em 10 fundos. A cada rendimento que entra, ele faz 10 novos aportes. E isso tem sido relevante, né, para as carteiras automatizadas. E isso tem feito com que os fundos melhorem bastante em termos de liquidez, ganha uma base maior de cotistas também, pulveriza mais, ganha mais base, e foi um pouco essa da estratégia, né? Então a gente está também sentindo como que agora a liquidez do fundo vai melhorar, então a gente está vendo, né, como é que o RBVA vai se comportar com base 10, mas a gente está bastante otimista que sim, possa haver uma melhora de liquidez, pode haver uma melhora de percepção, né, de risco do fundo, com uma melhora de liquidez, que pode ser, obviamente, bom para todos os cotistas, com o fundo negociando com a base 10. Ou seja, né, acaba ali mudando, né, a percepção de preço, né, ou seja, de 100 para 10, e com isso, né, até muda a percepção ali no valor real do fundo, né? Fica maior, Perfeito. né? Perfeito. Se melhorar a percepção de risco, melhorar a liquidez, e os cotistas entenderem que por o fundo ter mais liquidez, ele é um fundo mais seguro, isso pode até fazer a pizza crescer um pouquinho mais, né? Mesmo com. Eu falei que não mudaria a pizza, né? Mas de repente, entendendo uma percepção de risco menor, pode ser sim que o fundo possa até ter, possa até valorizar, né, em relação a isso. A questão é que eles não olham só isso, né, Alexandre? Tem a Sim, questão também claro. dos rendimentos, né? Tem os rendimentos também ali que realmente faz ali a cota baixar, subir. Na Essa verdade, os rendimentos percepção é que o vem. mais importante, sem dúvida. Exatamente, exatamente. Nós falamos de vendas, né? Muito importante, muito interessante ali dentro do fundo. E compras? O RBVA também está vendo compras estratégicas, né? A gente foi, André, no ano de 2024, bastante ativo em termos de compras. Então, em 2024, a gente adquiriu um projeto na Alameda Gabriel, que é o projeto da Portobello. Então, lá a gente está fazendo um imóvel sob medida para Portobello, né, um build-to-suit, com um contrato atípico de 20 anos, então um contrato super forte para rescindir a multa, o fluxo integral, né, do contrato. É um projeto que está sendo feito por um dos maiores arquitetos do país hoje, o Isai Weinfeld, e vai ser a flagship da Portobello, né, na Alameda Gabriel, que é uma rua super conceituada para casa e construção de alta renda, né? Então, foi uma aquisição bastante estratégica, bastante importante, em linha com a estratégia de investimento do fundo. Além disso, a gente também comprou os imóveis educacionais do nosso fundo de educação aqui, o antigo RBED,
E também fizemos uma aquisição de imóveis da Pernambucanas. Então, fomos bastante ativos, fizemos uma emissão de cotas que terminou no final de 2023, início de 2024. Fizemos uma nova emissão de cotas que terminou em outubro de 2024. E agora, com essa piora do mercado, a gente não está vislumbrando a possibilidade de novas captações no curto prazo. O fundo hoje negocia com certo desconto em relação ao valor patrimonial e não é nossa intenção fazer emissão abaixo do patrimonial. Então, a gente não está, vamos dizer assim, vislumbrando outras aquisições, além dessas que a gente já fez, outras aquisições nesse momento de mercado, onde o acesso ao mercado de capitais ele é mais restrito por condições de mercado mesmo. Então, não vislumbramos isso no curto prazo. Contudo, óbvio, queremos que o fundo continue crescendo para ganhar mais diversificação. Parte dessa diversificação que a gente ganhou, na verdade, boa parte dela não foi só através das vendas, né? Foi através das emissões de cotas que permitiram o fundo crescer também. Né? Então, esse deverá sim continuar sendo o caminho do RBVA, mas, de novo, sempre um passo de cada vez, sempre seguindo um caminho de cautela, e a gente deve voltar a crescer, enfim, à medida que o mercado melhorar, as cotas dos fundos começarem a negociar de novo próxima do patrimonial. Exatamente. Até porque, né, Alexandre, temos aí um 2025, né, provavelmente segundo semestre aí já se desenhando o que possa acontecer em 2026. Claro que ainda não é nada fechado, mas vai haver um direcionamento. E ano que vem é a eleição, né, Alexandre? E aí o Sim, negócio pega fogo, né? sim. A gente, obviamente, tem acompanhado isso de perto, tem movimentações de mercado que podem acontecer por conta de eleições. Então, a gente tem acompanhado. Existe sim a possibilidade do mercado ter uma melhora significativa a partir de 2026. Claro que ainda não sabemos, não temos bola de cristal, né? A gente está acompanhando, mas se houver possibilidade do fundo continuar crescendo, esse é nosso objetivo, que o fundo cresça, tenha diversificação, liquidez, escala. A gente está num caminho interessante no RBVA, né? O fundo já está com 2 bilhões de ativos, já conseguiu ganhar uma escala assim, bastante interessante, e a ideia é continuar com esse trabalho. Maravilha. Você falou um pouquinho, né, em relação aos imóveis e também questão contratual, né? Falou um pouquinho sobre contratos atípicos e tudo mais. Com essas recentes renovações, né, contratuais que foram ali acontecendo, e mudanças também houve mudança também nos indexadores de aluguel, acabaram ali afetando ou não afetando a previsibilidade de rendimento do RBVA. Como que isso, né, acabou ali impactando? A gente já praticamente renovou todos os contratos que a gente tinha. A gente teve contratos atípicos que terminaram. Alguns desses imóveis foram negociados no mesmo valor, algum outro a gente até conseguiu melhorar com o Santander. Alguns deles a gente renovou com preço para baixo, com a Caixa também. Acho que teve casos de renovação com preço para baixo. Porque, claro, são imóveis que contratos que foram fechados em 2012, no momento de mercado onde a gente tinha taxas de juros mais baixas, tinha uma perspectiva econômica muito melhor. Passados os 10 anos, a gente não teve o crescimento econômico que se esperava, então a gente também não viu, principalmente em alguns casos específicos, um crescimento de aluguel relevante. Mas isso tudo está basicamente incorporado, vamos dizer assim, ao rendimento recorrente atual do RBVA. Os novos preços, vamos dizer assim, já estão grande parte incorporados ao nosso rendimento atual. Né? Então, vamos dizer assim que a pior parte, vamos dizer assim, da renovação, a parte mais crítica, ela já foi, né? Já foi há bastante tempo. Agora o que a gente vai ter, que a gente comunicou no começo desse ano, são algumas devoluções por parte do Santander. Isso vai fazer com que o nosso rendimento recorrente caia de 80 centavos para 73 centavos, né? Eu ainda estou falando na base 100, né? Então, na verdade, são 8 centavos, ou 0,073 centavos, né, por cota. Então, a gente vai ter sim uma redução, né, de rendimento recorrente.
Mas a gente espera que esses imóveis tenham liquidez. Alguns desses imóveis são de excelente qualidade. A gente tem 2 imóveis na Paulista que são muito bons, que têm uma capacidade muito interessante de atrair locatários. A gente tem imóvel no centro, numa localização muito, muito boa, próxima do Largo da Aroche. Então a gente tem imóveis que a gente acredita que podem sim ser absorvidos e podem melhorar, vamos dizer assim, o rendimento recorrente depois de alugados. Que podem fazer com que a gente volte lá mais próximo do patamar de 80 centavos, que é o que a gente tem nesse semestre, né? Então a gente está, acho que dá para dizer assim, André, que o pior, vamos dizer assim, de saídas e renegociações já passou para o RBVA. Tem esse último impacto, vamos dizer assim, dessas saídas do Santander, mas que com um bom trabalho de locação, que a gente deve continuar fazendo, a gente tende a voltar para um rendimento próximo de 80 centavos. Você falou em relação a self-storage, né? Que tem Sim. ali dentro do. Como é que está esse mercado, Alexandre? Porque lá fora ele já é muito consolidado. Como é que está no Uhum. Brasil? O mercado no Brasil é muito diferente do mercado lá fora por alguns motivos, né? Primeiro tem o custo do real estate, então quando você olha cidades muito demandadas, Nova York, por exemplo, é muito caro o preço do imóvel, né? Então, às vezes faz mais sentido você alugar um lugar longe de Nova York para ter um espaço para você guardar roupa de frio, ar-condicionado, sei lá, equipamentos de esquiar. Mais fácil você guardar isso longe da tua casa do que dentro da cidade, mais barato também, né? E lá também tem as questões das estações do ano, que são muito diferentes, né? Então, no verão você precisa de ar-condicionado, você precisa de um equipamento, no inverno você precisa de roupa de frio, casaco. Então, isso tudo gera uma necessidade de espaço, principalmente para as pessoas físicas, muito maior. Então, lá, eu acho que o mercado tem uma dinâmica, ele é muito mais desenvolvido lá fora do que aqui. Aqui a gente está começando, engateando, mas esse mercado, sim, tem encontrado bastante tração aqui no Brasil também, à medida que também o preço dos imóveis aqui subiu, então isso também impacta, vamos dizer assim, no custo de você ocupar a sua própria casa, né, com coisas que não precisariam estar lá. Então, sim, a gente tem visto esse mercado crescendo. A gente alugou um dos nossos espaços na Paulista para uma empresa de self-storage. Lá é interessante porque é um imóvel que fica no subsolo de um prédio comercial. Então, ele é um imóvel que não tem visibilidade, né, para a rua, ele tem uma exposição de marca que não é das melhores. Então, para a gente conseguir aproveitar o endereço mesmo sem ter a visibilidade da marca, né, para a Paulista, porque quem está na Paulista quer ser visto, né? O business de self-storage foi o que encaixou melhor, porque o self-storage ele vende, na verdade, online, né? Ele vende isso pelos aplicativos, né? Então ele não precisa necessariamente ter a venda da pessoa que passa na rua, né? Só que ele tem uma localização excelente, né? Várias, assim, na Paulista, está próximo de tudo, então ele consegue atender tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas que precisam desse espaço para armazenar, para fazer entregas rápidas. Então a gente está vendo sim um mercado interessante, tem crescido. Não é, obviamente, o nosso objeto de investimento aqui dentro da IBVA, mas foi uma oportunidade interessante que encaixou para um imóvel que já foi uma agência bancária e que a gente conseguiu encontrar um outro uso. Bem interessante. Tem outros segmentos, eu sei que o varejo ele tem várias possibilidades, né? Mas o que que mais você olha assim? Fora os que você já está ali dentro, né? Mas o que que você observa que pode ser que vire algo interessante para o fundo? Ou o próprio mercado em si de varejo tá melhor ou tá, não tá tão bom? Como é que tá esses dois pontos, Alexandre? Tá bom. O mercado de varejo em si, ele tem andado praticamente de lado nos últimos anos. A gente vê resultados de shoppings ou resultado de varejo sem grandes ganhos extraordinários, vamos dizer assim, desde que a pandemia terminou. Em algumas janelas ele fica no 0 a 0, outras janelas fica com um pouco ganho real. Então a gente está vendo o varejo andando um pouco de lado. Mas o que a gente tem visto que tem ganhado tração no varejo? Muitas dos varejistas têm olhado para suas lojas de uma forma diferente com o que se olhava há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, os varejistas olhavam a loja como um ponto de venda, né? Você basicamente para o cliente entrar, comprar e ir embora. Hoje em dia, as lojas têm um papel completamente diferente. As lojas têm um papel de conectar aquela pessoa com a marca, né? Porque isso acaba gerando venda no online depois, né?
Então, tem vários casos disso que a gente tem visto. A Renner, por exemplo, disse que quando ela abre uma loja no interior, as vendas no online crescem naquela micro-região, vamos dizer assim. A gente tem visto, por exemplo, empresas que têm colocado serviços dentro da loja para gerar fluxo e gerar engajamento com a marca. É o caso da ReHap, que começou a fazer festa infantil dentro das lojas de brinquedo. E aí você ganha um fluxo de um público qualificado para dentro da loja e uma experiência positiva com a marca. A nossa Centauro lá da Paulista, eles têm uma oficina de bicicleta dentro da loja. Então você precisa consertar a sua bicicleta, você vai na Centauro e aí já se conecta com a marca. Então o que a gente tem visto para o varejo, em termos de tendência e evolução, são que as lojas que são as flagships, que são as lojas conceito, elas ganharam muita importância para os varejistas, porque elas não têm só o objetivo de fazer aquela venda na hora, ela tem o objetivo de criar uma conexão daquela pessoa com a marca, e aí depois essa conexão tem que ser, vamos dizer assim, reforçada quando ela tem uma conexão com online, quando ela tem conexão com o aplicativo, com o site, e a loja é uma parte importante desse processo. Então, é isso que a gente tem visto e é onde a gente tem apostado os nossos investimentos. É por esse motivo que a gente comprou, por exemplo, a Centauro da Paulista, que é a flagship deles. É por esse motivo que a gente comprou a Renner na Oscar Freire. E é por esse motivo que a gente fez recentemente esse BTS para Porto Belo, na Alameda Gabriel, aqui nos Jardins, em São Paulo. Porque são lojas conceito, são lojas que o inquilino muito dificilmente vai querer sair, porque aquela loja para ele não é só a loja, não é só o que ela vende, ela é como ela se conecta com o cliente dela. E isso tem muito valor para a marca, né? Então, a gente como proprietário imobiliário, estando nessa posição, né, a gente ganha bastante poder de barganha, né? Um locatário que dificilmente vai querer sair do seu imóvel, dá poder de barganha para os proprietários. Então, é onde a gente tem apostado. Tem também o nosso imóvel no Leblon, que era uma CIA, a CIA saiu, e a gente alugou para o Itaú, e o Itaú fez lá um investment center, né? Então lá eles fazem palestras sobre investimentos, lá tem um café, tem sala de eventos, tem sala de reuniões. Então é tudo para você criar uma conexão direto do cliente com a marca, e acho que essa loja conceito tem um papel muito importante para isso. Interessante. E o fundo? O fundo não, perdão. E o mercado de renda urbana, como é que você está vendo? André, a gente a gente até chama o RBVA de renda varejo, de propósito. A gente acredita que somos um fundo de varejo. A expressão, talvez, os fundos de renda urbana, vamos dizer assim, talvez sejam um pouco mais amplos, né? A gente, de fato, quer estar focado em varejo, em imóveis que tenham, que possam ser adaptáveis a vários tipos de operações, que tenham localizações que sejam interessantes para vários tipos de operações varejistas. Então, assim, a gente acredita que o RBVA é, de fato, um fundo de varejo, e é isso que a gente busca, e é isso que a gente pensa quando a gente faz aqui as nossas aquisições. Agora, o mercado usou essa nomenclatura de renda urbana, né, para classificar um pouco esses imóveis praticamente imóveis com porta para rua, vamos dizer assim, né? E esse mercado tem crescido bastante. A gente viu novos fundos relevantes também, players da indústria, que tem, vamos dizer assim, uma participação também cada vez mais relevante na indústria. Esse é um segmento que começou, vamos dizer assim, a surgir. Ele é mais recente, vamos dizer, dos fundos imobiliários, né? Ele veio, vamos dizer assim, de uma nova, uma segunda onda, talvez, de crescimento dos fundos imobiliários, que veio ali a partir de 2019, e foi onde começou a surgir a tese de renda varejo, de renda urbana. Um pouco antes disso, a gente também fez a criação do nosso renda varejo, né, focado em imóveis de varejo. Então a gente vê um mercado muito promissor, né? A gente tem hoje, na verdade, uma participação institucional, vamos dizer assim, de players profissionais e fundos imobiliários nesse mercado de varejo ainda muito baixa, né? Acho que esse mercado tem ainda muito para crescer, tem muitas oportunidades para que os fundos sejam sim relevantes e tenham uma atuação relevante também. Falou um pouquinho quando a gente estava conversando em relação à percepção de preço e até mesmo desdobramento, que o RBVA está, né, assim como muitos fundos, ainda estão descontados em relação ao seu PVP.
Uhum. Isso representa uma oportunidade de investimento ou tem algum risco subjacente que os investidores estão percebendo e, na verdade, existe, não existe? Como é que você, enquanto gestor, observa essa questão? Eu acho que sim, existem muitas oportunidades hoje no segmento de fundos imobiliários. A simples métrica do price to book value não necessariamente quer dizer que é uma oportunidade ou não, né? Mas sim, existem muitas oportunidades que são bem razoáveis, principalmente quando a gente olha capacidade de geração de caixa futura versus a taxa de retorno, né? O dividend yield desse fundo, dos fundos. A gente enxerga sim fundos bons, com boa capacidade de gerar um fluxo de caixa constante, de rendimentos, e com boas oportunidades. Né? Acho que esses momentos mais difíceis de mercado que a gente tem vivido, talvez nos últimos 9 meses mais ou menos, eles abrem esse tipo de oportunidade. A gente até já viu uma certa correção acontecendo, né? Os fundos já melhoraram de alguma forma, mas acho que sim, tem. Esse mercado de fato ele é cíclico, ele passa por diferentes ciclos, né? E acho que sim, tem possibilidades de crescimento a médio prazo, sim. É claro que é muito difícil dizer exatamente o quando, acertar esses times é o desafio, né? Mas para quem está olhando em criar uma carteira de fundos imobiliários de qualidade, com bons fundos, com boas taxas de retorno, esse é um bom momento para ir aos poucos construindo a sua carteira. Então, acho que sim, tem boas oportunidades hoje no mercado. Até porque, né, você, com esse desdobramento, facilita, né, os investidores. É como você falou, consegue fazer essa diversificação, né? Perfeito. O desdobramento facilita muito a diversificação. Exatamente. É, em relação agora à estratégia de diversificação geográfica do RBVA, ela está alinhada com as tendências de mercado imobiliário brasileiro? Você falou que tem em São Paulo, tem aquele imóvel em Belo Horizonte, tem imóvel no Rio. Pretende-se também em outras localidades e com isso aumentar a diversificação geográfica também, Alexandre? André, a gente acredita que o fundo já tem hoje uma diversificação geográfica adequada. A gente tem uma concentração, na verdade, em São Paulo, que a gente acha bem positiva, porque de fato é um mercado onde a gente tem uma atuação maior, onde a gente tem mais dados, onde a gente tem mais relacionamento, onde a gente tem mais conhecimento. Então, é um mercado onde a gente prefere, de certa forma, estar. Os investimentos mais estratégicos que a gente tem feito têm sido, não só em São Paulo, mas em regiões, vamos dizer assim, AAA para varejo. Estou falando de Gabriel, estou falando de Oscar Freire, Paulista, Leblon, Ipanema, Jardins. Esse é o tipo de localização que a gente prefere estar para a gente ir construindo esse portfólio de imóveis de alta qualidade. Né? Então, pensando em termos assim de diversificação e construção de patrimônio, a gente quer estar nesse tipo de localização. Não, a gente estava falando em relação à emissão, né? Uhum. E você fez toda essa renovação, tem feito, né, nos últimos anos essa renovação, né? Mas nesse cenário atual que nós temos aí, provavelmente 2025, 2026, como é que o fundo vai crescer, Alexandre? Ou o tamanho tá num tamanho tão assim que ainda dá para aguentar esses dois, um ano e meio mais ou menos, né? Uhum. Para ele se estabilizar ou não? Como é que você está vendo isso? André, a gente está vendo sim a possibilidade de crescer, mas de novo, a gente não deve fazer isso nos preços atuais. Né? Hoje o fundo negocia com desconto relevante e nosso objetivo é esperar, aguardar o mercado possibilitar a gente fazer novas emissões de cotas. Não faremos emissão abaixo de patrimonial no RBVA. Então, o objetivo é de fato esperar. Caso a gente tenha uma janela mais para o final do ano, ou caso a gente tenha uma janela no ano que vem, certamente vamos continuar crescendo, porque esse é o objetivo. Acho que esse mercado ainda, como a gente falou bastante aqui, é um mercado que ainda dá para explorar muito, ainda é pouco explorado pelos fundos de varejo, ainda existem poucos players profissionais. Acho que tem ainda um crescimento bem relevante, né? E ganho, vamos dizer assim, de diversificação e potencial de diversificação e ativos de excelente qualidade também que podem ser adquiridos pelo fundo.
Então, a ideia é sim, continuar crescendo, mas não, isso não dá para a gente prever, vamos dizer assim, quando isso vai acontecer. Vai depender das condições de mercado. Então, essa é a única forma que você tem visto que possa ser que se abrir uma janela aconteça para que o fundo cresça. Não vê Perfeito. nenhuma outra possibilidade, né, Alexandre? Uma outra possibilidade, André, é a gente alavancar mais o fundo. Hoje a gente tem uma alavancagem super confortável, na casa de 13, 14%. Não é uma alavancagem alta e nem uma alavancagem cara, né? A gente tem uma alavancagem saudável. E pretendemos continuar assim, tá? A gente não quer ganhar mais diversificação às custas de muita alavancagem. A gente prefere manter o fundo com o nível de alavancagem atual. Então, de certa forma, como a gente não pretende alavancar mais o fundo e não pretende fazer uma emissão de cotas nesse momento de mercado pior, sim, o nosso objetivo é esperar de maneira calma e paciente, como a gente também já fez em vários momentos de mercado, para que exista uma nova janela, uma nova possibilidade da gente voltar a crescer. Mas, de novo, como a gente falou, esse mercado é cíclico, a gente passa por vários ciclos, né, de mercado imobiliário e financeiro. A gente passou por isso já nos últimos anos por muitas vezes, e acredito que sim, em algum momento a gente deverá sim voltar a crescer e voltará a ter janelas que nos permitam fazer isso. No fundo, todos os contratos são atípicos, Alexandre? Não, André, não são todos os contratos que são atípicos. A gente tem como principais contratos atípicos os imóveis educacionais que a gente adquiriu do nosso fundo educacional, do RBED. A gente tem os imóveis de GPA e açaí, que são atípicos também. E a gente tem também essa aquisição que está em andamento, né, a gente está construindo o imóvel ainda, da Portobello, que também será um contrato atípico de 20 anos. Os contratos com a Caixa e Santander já foram atípicos, mas eles venceram e boa parte, principalmente os imóveis da Caixa foram renovados, do Santander a gente viu a saída em alguns imóveis e reposicionamento, encontramos outros locatários, então a gente, para esses casos, tem contratos típicos, né? O contrato atípico, por força da lei, ele se justifica com um investimento relevante, né, na operação. Então, ou seja, através de um sale leaseback ou de um build suit, ou seja, quando você compra o imóvel do próprio locatário, né, para alugar para ele mesmo, ou quando você constrói um imóvel sob medida para um locatário. Aí se justifica existir um contrato atípico, né? Então um pouco isso, né? Então a gente já teve uma fase, né? O fundo já percorreu uma fase de contratos atípicos. Esses contratos atípicos acabaram, a gente já renovou, já encontrou novos usos, e o fundo hoje tem uma cara diferente, né? Tem uma cara mais de diversificação, de encontrar imóveis que tenham diferentes usos para diferentes setores diferentes. Então, uma média dos atípicos é 15 anos, 20 anos, e a média para os atípicos é 3 anos, 5 anos. Como é que tá, Alexandre? Você diz dentro do fundo? É. O nosso prazo médio de contrato está na casa de 7 anos, mais ou menos. Uhum. É mais ou menos isso que a gente tem. A gente tem os contratos educacionais, que vencem em 4 a 6 anos, e tem os contratos do GPA e açaí, que alguns foram de 10, outros foram de 15, então tem alguns que vencem até 2034. Então é mais ou menos essa média que a gente tem. Maravilha. Alexandre, gostaria muito de agradecer por você ter vindo aqui, né, nos atualizado em relação às movimentações feitas aí desde a nossa última conversa, né, e também essa venda relevante que foi feita. Gostaria que você deixasse as suas considerações finais e as mídias sociais para o pessoal que ainda quer saber um pouquinho mais a respeito. Legal, André. Primeiro, eu que agradeço muito a oportunidade aqui da gente mostrar um pouco o nosso trabalho, da gente falar um pouquinho com vocês. Para a gente é um prazer. E acho que como considerações finais, deixar aqui as mídias sociais da Rio Bravo Investimentos, no Instagram, principalmente, no LinkedIn. A gente tem basicamente todas as mídias sociais e a gente atualiza lá de todas as informações relevantes dos nossos fundos, das novidades que acontecem. Basicamente, a gente atualiza lá. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigada, Alexandre. Pessoal, se você não é inscrito no YouTube, se inscreva, acione o sininho, compartilhe e deixe seu like aqui nesse super episódio. Se você preferir também, aí ouça
nos principais plataformas de streaming. Mais uma vez, obrigada, Alexandre. E, pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau, Alexandre. Tchau, tchau, André. Muito obrigado.